difícil fazer amizade na vida adulta? Essa é uma questão muito frequente na clínica e hoje vamos falar disso. Oi, eu sou a Leteia, esse é o lado B da Psi, onde falamos da vida com pinceladas de psicologia analítica. Esse episódio de hoje é muito especial para mim, porque ele vai no ar no dia 1º de julho e é o dia do meu aniversário. E, gente, eu sou a pessoa que ama aniversário. O dia 1º foi escolhido justamente porque era o dia do meu aniversário e, por coincidência ou sincronicidade da vida, também é o dia do aniversário do Otávio, só que ele faz no dia 1º de fevereiro. O Otávio que arruma o áudio aqui pra gente. E, gente, eu sou a pessoa que adora aniversário, que adora festa de comemoração, gosta de tudo que tem a relação com aniversário. E já que caiu nessa data, eu não pude fugir do clichê de falar sobre isso, ou de pelo menos começar por isso, né? E aí eu fiquei pensando, fazendo aquela retrospectiva, de qual foi o aniversário assim que eu mais gostei. E aí eu me lembrei da melhor comemoração de aniversário que eu já tive. Foi em 2021. A gente já estava vacinada com a primeira dose, mas ainda estava tudo meio esquisito por conta da pandemia. E aí eu decidi alugar um chalé em uma montanha aqui pertinho e passar um final de semana com as minhas amigas, as minhas amigas mais próximas. A gente foi pra lá ficar isolada. E considerando todos os momentos difíceis que a gente estava passando, coletivos e também pessoal, minha vida naquele momento ela estava bem conturbada, foi absolutamente fundamental ter, assim, para minha sanidade. E principalmente porque eu me senti tão amada e tão importante por aquelas 4 pessoas que estavam lá comigo, que foi, assim, um mergulho em carinho, que me encheu, assim, um pouco de vida, ou pelo menos de coragem para lidar com a vida do jeito que ela estava acontecendo naquele momento. E aí, depois daquele dia, eu decidi que, eu não queria mais fazer uma festinha, mesmo gostando muito de festas. Eu realmente queria tornar a comemoração do meu aniversário uma coisa muito mais intensa, com muito mais significado, com muito mais carinho, com muito mais afeto do que uma festa consegue traduzir, pelo menos para mim. Então, as próximas comemorações, elas foram pequenas viagens simples de um final de semana, com pouquíssimas pessoas que foram as pessoas mais fundamentais para mim durante aquele ano. E caso você entenda que uma festa pode transmitir tudo isso, tá tudo bem. Eu não tô falando que a minha forma é a melhor forma. Eu também gosto de festa, e se for possível, eu tiver dinheiro, eu faço as duas coisas. Mas, pra mim, eu vou colocar a culpa na tipologia e dizer que é por causa do meu tipo principal, que é sentimento. Eu preciso de mais intimidade e atenção do que uma festa pode proporcionar, principalmente quando eu sou o centro dela, né? Que é o caso do meu aniversário. E para quem acredita em astrologia, pode culpar o signo também, a Vênus, enfim, o descendente, fica a critério de cada um escolher o que culpar. E eu acho que antes de começar essa conversa mesmo, eu queria fazer um adendo. Eu queria muito agradecer as pessoas incríveis que eu construí uma amizade ao longo da minha vida, porque se hoje esse podcast ou outras coisas existem, com certeza foi pelo apoio emocional que elas me proporcionam. E a essa altura eu já tô um pouco emocionada e na minha cabeça o Emicida tá cantando Quem tem um amigo tem tudo. Ouçam essa música, ela é linda, sério. E quem sou eu pra discordar do Emicida, né? Eu concordo que amigo é um ponto pra escorar quando for absurdo, é um ombro pra chorar depois do fim do mundo e com certeza é um presente dos deuses. Um presente difícil de manter, difícil de fazer, difícil de ganhar, mas eu acho que vale o esforço. E eu sei que nesse momento em que vivemos, como com todo o caos dessa vida adulta, que exige demais, fica difícil manter laços próximos de amizade. Às vezes a gente até esquece de mandar uma mensagem perguntando se tá tudo bem e tem sido cada vez mais difícil fazer novas amizades. Esse é um tema muito recorrente na clínica. E na verdade, esse podcast inteiro são sobre temas recorrentes na clínica, né? E como tudo que eu já trouxe aqui, eu não tô aqui para dar uma solução para vocês. Sinto muito se você acendeu uma fagulhinha ali, ó, de expectativa disso.
mas é mais um convite para te convidar a pensar sobre isso comigo, sobre a importância dos seus amigos ou de fazer amigos, de manter amigos, certo? Faz um tempinho, eu vi um vídeo do Drauzio Varela falando sobre alguns estudos científicos a respeito da amizade em nossas vidas, a importância dela nas nossas vidas. E eu não vou me lembrar exatamente os dados estatísticos que ele cita, mas depois eu me comprometo a procurar para colocar na descrição do vídeo. Mas eu me lembro muito bem do que ele dizia. E era mais ou menos o seguinte, que sem a presença de pessoas que confiamos na nossa vida, os sentimentos como ansiedade, medo, insegurança, eles aumentam muito. E é óbvio que isso afeta diretamente a nossa saúde mental e física, a gente precisa se sentir seguro. E aí eu me lembro de uma informação que me marcou bastante, que ele dizia que a solidão, ela pode aumentar o declínio cognitivo e com isso aumentar o risco de demência. E também que as pessoas com menos amigos, elas tinham um nível de estresse um pouco mais elevado. E isso contribuía para o aumento de doenças cardiovasculares. E ainda que tudo isso trazia de brinde um sedentarismo, porque afinal existia uma tendência maior a ficar recluso dentro de casa. E aí, tudo isso tem como consequência insônia e pensamentos disfuncionais. O que é bastante triste, né? E bastante grave também. Pensar que nosso amigo pode meio que ser a pílula da felicidade, às vezes da raiva, e trazer tudo isso pra gente, né? Eu me lembro de ter lido os comentários. E sim, gente, esse é meu traço tóxico comigo mesma. Eu leio os comentários e eu sempre passo raiva. Mas eu acho que baseada nos comentários que tinham lá, eu quero falar algumas coisas importantes antes de entrar no tema propriamente. A gente já tá, mas de adentrar ainda mais. Primeira coisa, o ser humano, lá nos primórdios, quando moravam nas cavernas, ele só se desenvolveu a ponto de conseguir sair pela internet irritando os outros porque estava em comunidade. Se cada um dos nossos ancestrais tivesse decidido morar sozinho na sua caverninha lá, isolado, todo mundo tinha morrido. Porque a gente era presa muito fácil. A gente não tem garra, não tem dente grande, não tem pelo, não tem nada. O ser humano não tem nada de útil como arma. A única arma que ele tem é o coletivo. E sério mesmo, vocês já viram a nossa cabeça comparada à pata de um tigre? É tipo do mesmo tamanho. Procura esse vídeo, gente. Então, assim, que chance teríamos? Então, a gente é um ser social e a gente precisa de outras pessoas para o nosso desenvolvimento. A gente é animal de bando. É assim até hoje, mesmo cada um na sua casa isoladinho. E aí, algumas pesquisas mostram que um bebê, por exemplo, precisa de afeto, para além de comida e de condições básicas de vida para se desenvolver. Então, não, gente, não me venha naturalizar ser isolado no mundo e dizer que é personalidade, porque não é. E honestamente, eu nunca vi um bichinho ser humano que não buscasse algum grupo de alguma forma, mesmo que isolado dentro da sua casa na internet. E nesse ponto, eu acho importante lembrar que eu tenho mais ou menos 10 anos atuando como psicóloga clínica e até hoje eu nunca vi ninguém que estivesse numa situação isolada sem reclamar do isolamento. E eu só vou fazer mais um lembrete. A solitária é usada como castigo nas prisões até hoje, é usada como método de tortura. Então, a esse ponto, entendemos que a gente não é um bichinho que naturalizou ficar isolado? Não é assim que funciona com a gente? Tá, então tá. Então vamos continuar. Segundo ponto. Quando falamos sobre ter amigo, não é sobre uma legião de pessoas. É sobre algumas poucas pessoas e a gente precisa aprender a separar. Existem amigos de trabalho, amigo de rolê, amigo fitness, amigo de festa, amigo para ser divertido naquele momento, amizades mais superficiais e que vai ser bom na hora que vocês estão juntos. E isso já libera muitos hormônios bons no nosso corpo. E esse tipo de amigo, eles costumam ser a maioria. E existem aqueles raros amigos que são super íntimos, e esses a gente conta assim nos dedos de uma mão. Poucas pessoas passam para essa categoria de intimidade mesmo, porque essa categoria ela exige muito. E é bom lembrar que não tem amigo perfeito, mesmo que estão nessa categoria de dedos de uma mão. Você não tem que concordar e amar absolutamente tudo que aquela pessoa faz. Do mesmo jeito que você não ama e nem concorda com tudo que seu parceiro, sua parceira, filho, pai, mãe faz, né? A gente não concorda. Por que a gente acha que a gente tem que concordar com tudo que o amigo faz?
Às vezes a gente coloca exigência demais em cima de uma amizade e a gente precisa repensar isso, certo? O terceiro ponto que eu queria falar. O povo dos comentários falando que amigo é só pai, mãe ou família. Gente, aqui eu não vou nem perder meu tempo. Não vou nem entrar em detalhe, porque isso dá outro episódio de podcast. Ó, eu só vou falar que tem família que é melhor a gente correr pra longe o mais rápido possível e o mais distante possível, tá? Quarto ponto. E o mais polêmico, que eu deixei pro final. Eu vi muitos comentários falando sobre o tanto de rasteira que levaram de amigos e que agora não conseguem confiar em mais ninguém. E eu acredito, sim, gente. Existe gente filha da puta no mundo. Fim. Inclusive na família. Mas esse é papo para outra hora. Eu vou fazer uma comparação besta aqui para vocês entenderem o absurdo que é generalizar isso. Quando você compra uma caixa de morango no mercado, com certeza vai vir 1 ou 2 morangos estragados ali. E você vai jogar fora e seguir a vida. Você vai usar a caixa de morango. E você não vai deixar de comprar morango por isso. Acabamos. Então, sim, pode ser que você tenha trombado com gente filha da puta, e, né? Elas existem. E pode ser que você tenha sido essa pessoa filha da puta pra alguém também, né? Fica aí pra pensar. Mas pode ser que também você tenha tido alguma responsabilidade nessa escolha, nas expectativas que você colocou em cima dessa pessoa também, né? Porque às vezes essa pessoa deu sinal de que não era tão confiável assim e por algum motivo você ignorou. Então, isso é muito singular mesmo e precisa ser visto na terapia, realmente, eu concordo. Mas, quando você vai para terapia pensando em falar sobre as suas falhas, onde você não está conseguindo fazer amizades, esteja disposto a assumir os erros e culpas. Porque, como tudo que eu falo aqui, terapia não é um processo fácil. Assumir aonde a gente errou e repensar onde a gente errou é muito importante dentro desse processo. Só existe terapia quando a gente se propõe a olhar verdadeiramente pra gente. E dito isso, pode ser que também em algum momento você tenha topado com amizades que foram boas por um período, mas que por algum motivo precisam ser terminadas, ou porque ficaram ruins, ou porque não fazem mais sentido. E no final a gente vai falar sobre isso. Esse vídeo vai ficar gigante. Mas vamos seguindo. Saindo dos comentários e voltando para o tema principal, fazer e manter amizade na vida adulta, a gente cai em alguns problemas recorrentes do porquê que isso é tão difícil. E eu queria conversar sobre isso com vocês para a gente poder pensar e talvez arrumar isso. Então eu elenquei alguns culpados, assim, dentro da minha percepção. Culpado 1. O mundo superprodutivista e capitalista em que vivemos, onde um dia, com 24 horas, você precisa dormir, trabalhar, estudar, treinar, comer direito, cuidar da casa, cuidar do filho, dos seus bichos, da sua família, enfim, fazer tudo que te disser a respeito e faz. Faça, dê um jeito. Eu sempre vou falar que isso é um problema da nossa sociedade atual. Já falei isso em outros vídeos e vou continuar batendo na tecla. Porque você tenta fazer o impossível e aí acaba o fim do dia frustrada, achando que você não fez o suficiente, porque com certeza alguma coisa da sua lista ficou sem fazer, afinal sempre falta tempo, né? Não é as obrigações que estão sobrando, é sempre o tempo que está faltando. Isso é um problema que a gente precisa olhar de forma séria. Culpado 2, inevitavelmente ligado ao primeiro, é essa ideia de que tudo depende única e exclusivamente de você, apenas, e do seu próprio esforço, mais nada. E aí a gente acaba se voltando de forma tão individual aos nossos afazeres e porque ninguém vai fazer pela gente, né? E a gente fica tentando evitar esse sentimento de frustração por não ter dado conta de tudo, do impossível. E aí a gente cai numa dinâmica inconscientemente egoísta, onde eu preciso me fechar e me voltar só a mim. Eu não posso gastar meu precioso tempo com outra pessoa, afinal ele já é tão curto, tão escasso, que eu preciso usar ele todo para mim. E nessa dinâmica, eu até me esqueço de perguntar se o outro tá bem, se. E quando eu pergunto, é só por educação mesmo. Não é porque eu quero saber a resposta de verdade, porque o que eu vou fazer se o outro não estiver bem? Oferecer ajuda? Eu realmente quero fazer isso? Né? E aí a gente vai pro culpado 3. Eu acho que nessa dinâmica egoísta que eu me coloco, da mesma forma que eu não tô tão interessada em saber do outro, eu também acho que o outro não tá tão interessado assim em saber de mim.
E aí, pra que eu vou perder tempo com isso? Ninguém tem interesse, todo mundo fica isolado no seu cantinho, né? Vamos para um quarto culpado agora, pra gente pensar, que é claro, o amadurecimento, o virar adulto. É a falta de tempo que vem com a vida adulta. Pensa comigo, quando você é criança, mais ou menos assim até a sua adolescência, uns 18 anos, a única coisa que se resume na sua vida é você ir para a escola e a sua família em casa. Só isso. Então você acaba criando vínculos muito fortes e muito intensos, porque a adolescência também é um momento de intensidade com aquelas pessoas que você vê diariamente, com os amigos. E é nesse período de adolescência que acontecem fofocas, brigas, dramas incríveis, e não no sentido de diminuir o que é sentido, muito pelo contrário. Que bom que tudo isso está sendo vivido, porque isso é muito saudável. Mesmo que em alguns momentos seja muito dolorido, parece que o mundo vai acabar. Ainda assim é saudável, porque a gente está falando do começo da construção da nossa vida social. E a gente precisa passar por todas essas experimentações, felicidade, alegria, tristeza, raiva, enfim. Mas depois isso acaba, porque vem o trabalho e vem a universidade e o tempo disponível para os amigos e para as relações sociais, ele vai diminuindo e essa curva só vai caindo. E aí é nesse momento que pelo menos a maioria das pessoas estão buscando ganhar mais dinheiro, fazer mais projetos, sair da casa dos pais, iniciar grandes projetos. Isso envolve o financeiro muito mais do que o social. Eu estava falando sobre a gente estar mais voltado ao externo quando passa a ser adulto, né? E a gente pode justificar isso com a energia psíquica, que é uma pausa para um psicologuês agora. Um conceito da psicologia analítica que de uma forma muito simples, mais ou menos, ela diz sobre a quantidade de energia disponível que temos no nosso psiquismo para elaborar as tarefas das mais simples às mais complexas. Eu gosto de comparar com a bateria de um celular. Você carrega ele toda noite para que dure o dia inteiro, certo? Mas, dependendo do quanto você usa naquele dia, a bateria ela pode acabar muito antes do esperado, porque ela vai sendo consumida pelos aplicativos que você está usando, que está rodando ali. E se você não carregar o celular, a bateria dele acaba, enfim. Não tem de onde tirar mais bateria, só da tomada. E aí, nossa energia psíquica, de uma forma muito ilustrativa, é mais ou menos assim. Nós temos aquele 100% de bateria para ser usado durante o dia, e na medida que o trabalho, a família, os afazeres, eles vão consumindo essa energia, as coisas que julgamos menos necessárias, elas vão ficando para segundo plano. E adivinha só, muitas vezes o lazer, e isso inclui os amigos, vão ficando em segundo, terceiro, quarto plano, deixando lá para trás. Se sobrar e nunca sobra, eu dou uma atenção. E aí, voltando para os culpados, vocês acharam que eu tinha esquecido, né? Porque eu quase esqueci mesmo. Mas o quinto lugar. E, gente, a ordem meio que não importa, tanto faz. Veja aí o que faz mais sentido para você na sua ordem, tá? A gente precisa lembrar que às vezes a gente cresce com uma amizade de infância e devido à vida, cada um toma seu rumo de forma diferente. E as conversas, elas não se encaixam mais. E quando a sua amiga tá falando de fralda, de introdução alimentar, você tá pensando em como melhorar e ganhar mais dinheiro pro seu trabalho, por exemplo. Ou você tá falando em casamento, de mobiliar a casa, de comprar uma casa, e a sua amiga acabou de ficar recém-solteira e tá falando de passar o rodo em todas as baladas, ou tá reclamando da insalubridade dos aplicativos de relacionamento. Quem nunca fez ou ouviu esse tipo de reclamação, né? Eu ouço direto na clínica. E, gente, claro que existe uma forma de manter a amizade, mesmo vivendo temas tão diferentes, desde que haja uma abertura e um grande esforço de ambas as partes para isso. Porque você vai ter que ouvir sobre sua amiga passando rodo, do mesmo jeito que ela vai ter que ouvir sobre você falar de porcelanato para casa. Vocês vão ter que dar um jeito de encaixar isso, tá? Porque se vocês não encontrarem esse jeito, a vontade de ver aquela pessoa vai morrendo. Porque não tem mais nada a ver, não tem mais nada em comum. E aí, por que vai continuar, né? Então, isso não invalida toda a importância que a pessoa teve na sua vida em momentos passados. Só que mostra que no momento presente não tá mais rolando. E vocês vão ter que fazer alguma coisa, um maior esforço para que essa amizade se mantenha. Senão, simplesmente ela vai morrer, murchar, por falta de afinidade. E acontece.
E o que eu quero dizer com tudo isso é que sim, cultivar a amizade demanda tempo, energia, disponibilidade, como tudo na vida. Se você quer crescer no seu trabalho, você investe nele, tempo e dinheiro, principalmente. Seja com curso, com o que for necessário. E a mesma coisa acontece com a família e com os relacionamentos. Tempo e dinheiro também precisam ser investidos. Até porque na nossa sociedade, meio que tempo e dinheiro se tornaram as mesmas entidades, né? E fica difícil de separá-los. Mas a gente pode falar sobre isso em outro momento. Se você já entendeu que comer saudável e praticar exercícios no presente é a garantia de um futuro melhor, de uma boa velhice, e eu honestamente espero que você tenha entendido isso, basta que você aplique essa mesma lógica quando pensar na importância das amizades. E aqui vale uma ressalva, viu, gente? Eu não tô falando de superprodutividade nisso. Você pode continuar comendo seu doce, seu carboidrato, sua cerveja, seu vinho, o que for dentro do saudável. Você também pode continuar fazendo o mínimo de exercício necessário, que segundo a OMS é 30 minutos por dia, tá? Fica a dica para vocês. Não precisa virar atleta de alta performance em nada. Só precisa ser feito. Já é muita coisa a fazer. E também não precisa se desesperar em fazer 50 amigos depois de você ouvir isso aqui, meu Deus. Não vai adiantar. É só para refletir os seus laços e consertar o que dá para ser consertado e seguir, certo? Ah, mas Aleteia, eu não tenho amigo para consertar laço, eu não tenho nada. Como é que eu faço? Gente, vai fazer? Oxe, é assim. Os amigos não caem do céu. Se basicamente tudo que eu falei até aqui se resume em manter a amizade dá trabalho, você acha mesmo que fazer novos amigos não dá tanto trabalho quanto? Então, assim, se você não tem espaço, se não tem conexão para isso no seu trabalho, vai procurar atividade em grupo que você gosta. Exercício físico, clube de leitura, hobbies. Eu não sei o que você gosta, mas procura por isso. Se você também não sabe, vai descobrir. Porque se você virar para mim e falar: "Ah, mas isso é muito cansativo, exige muito esforço". Então eu vou te perguntar: você tá mesmo disponível a fazer novos amigos ou você só tá querendo reclamar? Porque, gente, sem movimento nada acontece, eu sinto muito. E se você mora em cidades grandes, isso ainda facilita porque tem várias coisas com zero custo, assim, que vocês podem procurar fazer em parques e tudo mais. Então, deem uma olhada no que tem aí perto de vocês. E dentro disso, eu acho bom lembrar que nem todo mundo vai querer ser seu amigo, tá bom? Tá tudo bem. Você também não precisa querer ser amiga de todo mundo. Às vezes você gostou muito da pessoa, mas a pessoa não gostou tanto de você, e paciência, cada um segue sua vida. Não é porque você investiu um certo tempo tentando cultivar uma amizade ali que não vingou, que você perdeu esse tempo e tudo deu errado. Não sejam tão extremistas de achar que a coisa só foi boa e só deu certo se o dar certo é acontecer da forma como você queria ou até melhor, porque isso vai poupar vocês de muito sofrimento. Às vezes não deu certo, às vezes deu certo naquele momento e segue. Tem muita pessoa no mundo disponível. É só tentar as próximas, né? E aqui vai outro ponto importantíssimo que eu já falei, mas é bom lembrar. As pessoas não são perfeitas. Você não vai achar alguém 100% ideal para se relacionar. Nunca. Nem amizade, muito menos amorosamente falando. A gente precisa aprender a colocar na balança as coisas que para nós são fundamentais em uma amizade. Pontos que precisam ser supridos de verdade. O resto a gente precisa pensar e talvez relevar, colocar numa balança mesmo, como em todo relacionamento. E aqui vou fazer um adendo para falar rapidamente sobre as amizades que precisam ser terminadas. Bem, nem sempre a gente consegue levar todas as pessoas que foram maravilhosas pra gente em uma época da nossa vida para sempre. Às vezes essas pessoas vão tomando rumos muito diferentes, a vida toma um rumo muito diferente, e não dá mais para sustentar um relacionamento. Todo mundo já deve ter passado por isso. E tá tudo bem, né? Essa pessoa foi importante e não é mais. Deu certo e agora não dá mais. E você também talvez tenha sido importante para alguém que já não é mais porque a vida aconteceu e não rolou nada grave, é só a vida. E é bom, guarda essa lembrança com carinho, sabe? E segue, porque talvez realmente isso precisou terminar ali. Foi bom naquele momento e acabou, apenas.
né? E pode ser que também vá para um lado ruim de que você teve uma amizade com alguém, você percebeu que você se doou muito, que a pessoa talvez não estava ali, ou foi uma amizade com alguma questão de falsidade ali e não deu certo, sabe? Rolou uma briga, treta, enfim. Paciência. Isso pode acontecer também, né? Então, dá para tentar conversar e arrumar, dependendo da situação. Dependendo da situação, talvez não tenha conversa, não tenha como arrumar. E a melhor coisa seja seguir em frente também e terminar aquela amizade. Não ficar arrastando uma amizade com alguém que você talvez perceba que não te faz tão bem assim, né? É igual relacionamento amoroso. Não dá para levar um relacionamento amoroso para sempre se não tá fazendo bem. Então a gente tem que estar sempre pensando e repensando o lugar que essas coisas estão ocupando na nossa vida, as pessoas estão ocupando na nossa vida, se tá fazendo bem e se não tá. E aonde dá para melhorar, aonde não dá. Aonde é melhor um diálogo, aonde é melhor um tchau, né? Acho que dá pra gente tentar fazer essas comparações. Chegando ao final desse podcast, talvez a melhor dica que eu posso dar para vocês, juntando toda a minha experiência pessoal e principalmente profissional, é a seguinte: não vivam só para o trabalho, não vivam só para a família, não vivam só para o relacionamento. Porque essas coisas, elas podem passar por momentos muito difíceis e até acabar. E nessa hora é importante ter alguém como um suporte. Seja aquele amigo que vai te levar para uma balada, sabe? Para um rolê aleatório e vai te gerar boas histórias e risadas, mesmo que coisas muito duvidosas. Ou seja aquela amiga que vai olhar bem dentro do fundo do seu olho, pegar você pelo ombrinho, chacoalhar, dar aquela merecida bronca, aquele puxão de orelha e falar: para de ser louca, você tá fazendo cagada. Que esse tipo de amiga também é importante. Não é só sobre passar a mão na nossa cabeça e deixar a gente confortável. É sobre apontar os nossos erros também, né? E bem, gente, eu vou encerrar esse episódio dizendo que é um agradecimento às minhas amigas e um honesto pedido de desculpa para aquelas que eu andei não tanto dando atenção nos últimos tempos. Infelizmente, a minha energia psíquica limitadinha não me permitiu, mas eu prometo que eu vou tentar melhorar, me desculpem, de verdade. E obrigada mesmo por todo o suporte e incentivo que vocês me dão. Eu quero deixar explícito aqui, gente, que as minhas amigas, elas são mulheres maravilhosas, elas são admiráveis. Eu sou muito fã delas, eu admiro muito elas, são incríveis. E queria agradecer vocês também que estão aqui me acompanhando, estão dando retorno, estão dando feedbacks, estão mandando mensagem. Tá sendo muito bom ouvir vocês um pouquinho, saber se vocês estão gostando, dicas, enfim, gente, continuem mandando. Muito obrigada mesmo. E bem, acho que é isso, né? Vocês já sabem do final. Por favor, curtam, deem os likes, compartilhem, nananã, porque isso é muito importante mesmo. E meus contatos e tudo tá na descrição. Qualquer coisa, mandem mensagem. Beijo. Oi, você vai gravar com sua mãe? Vai?